Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração nesse momento. Pai, louvamos Teu nome, Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia é sobre as nossas vidas. Nós, Senhor, temos uma gratidão muito grande, porque um dia o Evangelho chegou ao nosso coração. Ó Deus, pessoas que se importaram em trazer a Tua palavra a esse país, a essa nação, pessoas que se importaram em pregar o Evangelho a cada um de nós, e um dia nós nos rendemos aos Teus pés. Ó Deus, quantas pessoas que de uma forma tão miraculosa o Senhor tem salvo, Senhor, às vezes através de um Novo Testamento que está ali no hotel, ou numa cadeia. Oh Deus, o Senhor tem sido misericordioso e dado oportunidade das pessoas ouvirem a Tua palavra. Ó Deus, alguns certamente, Senhor, recusam a Tua palavra, mas, Senhor, o Senhor é bom e tem atingido tantas pessoas, e nós Te agradecemos por isso. Continue abençoando esse ministério dos Gideões, que eles possam fazer a Tua obra, que os objetivos possam ser alcançados, e que o Teu nome seja engrandecido. Quantas pessoas ao redor desse mundo, ó Deus, que não Te conhecem ainda, e precisam ouvir a Tua voz. Senhor, quanta ignorância em relação à luz da Tua palavra. Portanto, Senhor, o Senhor esteja abençoando e nos abençoando neste momento. Fala ao nosso coração, Senhor, que a lição que vamos ministrar, Senhor, esteja atingindo cada um de nós, e possamos sair deste lugar abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos estar iniciando uma série de lições que são relacionadas às cartas pastorais. Quais são as cartas pastorais? 1 e 2 Timóteo e Tito. E são cartas importantíssimas, porque apesar delas se chamarem cartas pastorais, porque elas foram escritas para Timóteo e Tito, que eram pastores, que eles tomavam conta de determinadas congregações, e estavam ali, e precisavam de instrução quanto à ordem nessas igrejas. E algumas coisas estavam acontecendo nessas igrejas, e não é diferente do que tem acontecido nos nossos dias, né? Por isso, a importância de a gente estar estudando. E hoje, nós vamos estar como se dando uma introdução a esse tema, porque os assuntos são muito importantes, e nós vamos falar sobre temas como oração, sobre doutrina, e tanto sobre, como lidar com as situações da igreja, muitos temas que são relevantes e importantes, mas hoje nós vamos estar dando uma introdução, falando um pouquinho, o objetivo dessa lição é a gente introduzir, falar dos personagens, que estão ligados a estas lições que nós vamos ter durante alguns meses, E, claro, o autor das cartas, nós vamos estar falando um pouco, Paulo, que é o autor dessas cartas, Timóteo, para quem 2 cartas foram escritas, e para Tito, que uma carta foi escrita. Então nós vamos tentar, dentro daquele tempo que nós temos aqui, resumir e trazer alguma coisa sobre a vida desses homens que são importantes, e que essa mensagem chegou até as nossas vidas, e graças a Deus que chegou, porque traz ordem às nossas igrejas, traz uma luz às nossas igrejas, para nós entendermos a importância dessas orientações que Paulo traz a Tito. Eu queria que você estivesse abrindo o versículo-chave da nossa lição, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler 2 versículos, 14 e 15.
Ele diz o seguinte, nós vamos ler também o 16. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o 17, para completar, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o apóstolo Paulo, ele traz aqui uma mensagem para o coração ainda do jovem Timóteo, que era um jovem pastor, e ele leva Timóteo a pensar, né, o que as Escrituras eram. Por quê? Porque estava chegando ali, no local onde ele estava pastoreando, que era a igreja de Éfeso, nesse momento, algumas inverdades bíblicas, algumas mudanças no conteúdo da doutrina da palavra de Deus. Então Paulo fala, olha, você observa, né, a palavra de Deus, porque ela é inspirada por Deus e é útil para o nosso ensino, e para a nossa correção, para a nossa instrução. Então fique com aquilo que a palavra de Deus te diz, Timóteo, né? Então Paulo, ele vem trazendo uma palavra, né, para Timóteo, e depois ele traz também para Tito, né? E quando nós vemos o que Paulo estava preocupado, não muda das preocupações que nós temos hoje nos nossos dias, que era em relação à preocupação com os falsos profetas, primeiramente, com os falsos profetas, gente que vem com uma conversa que parece que é uma conversa boa, mas na verdade é uma distorção daquilo que é a palavra de Deus. Se você, depois eu gostaria que você estivesse lendo com calma, porque vai ajudar no ensino da palavra de Deus nas próximas lições, lendo o livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo e o livro de Tito, porque você vai perceber que havia alguns falsos profetas que vinham com alguns ensinamentos, como, por exemplo, proibição do casamento. Pensa bem, alguém chegar no seio da igreja e falar, olha, Deus está ordenando que agora o casamento não é uma coisa boa. Eles vieram trazendo palavras para aquele pessoal também, não só isso, sobre voltar a guardar dias que eram guardados pelos judeus e que agora não eram mais guardados pelos cristãos. Então, guarda de alguns conceitos judaicos que não eram mais conceitos que o apóstolo Paulo tinha trazido, pregado. Então ele começa a trazer aqui, olha, Timóteo, cuidado com os falsos profetas, cuidado com o que as pessoas estão trazendo. Tem sido diferente hoje nos nossos dias? Não, de forma nenhuma. Tem um tanto de gente em algumas igrejas trazendo alguns conceitos, e hoje está muito patente isso, porque a gente não está dentro das igrejas, mas a gente está assistindo às vezes na televisão, na internet, e vendo um tanto de asneira que tem sido pregado por aí, que não é palavra de Deus, que são conceitos que aquela pessoa colocou na sua cabeça, tirou, não sabe de onde, claro que do inferno, para misturar aquilo que nós cremos de verdade, que é a palavra de Deus, que é a sã doutrina, a doutrina sadia, a doutrina pregada por Jesus e pelos apóstolos, e que nós devemos seguir. Então nós temos, o apóstolo Paulo, ele vem com uma grande preocupação, e quando ele
vocês vão perceber isso nas duas cartas, em relação aos falsos profetas, e nós não devemos ter, de forma nenhuma, medo de falar quando vem alguém, né, com uma falsa profecia, com uma falsa doutrina, algo que não está na palavra de Deus. Então nós ficamos com a palavra de Deus. Outra grande preocupação do apóstolo Paulo foi com a verdade. Ele me preocupou muito com a verdade que ele deveria. E eu queria que você estivesse abrindo aí 2 Timóteo, nós vamos ler alguns versículos. Segundo Timóteo, capítulo 1. Versículo 14, diz o seguinte: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então ele começa aqui dizendo, olha, fiel é, segundo, eu li até a referência errada, não, mas eu queria ler esse primeiro também, 14, esse primeiro aqui, eu falei primeiro, mas depois vocês vão ler o segundo também, primeiro aqui, eu falei segundo, né? Eu li o primeiro, eu falei segundo, mas primeiro, mas também aqui o primeiro. Então a primeira coisa aqui, no primeiro capítulo, citei a referência errada aí. Então, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, fiel é a palavra. Aí depois nós vamos para 2 Timóteo, agora 2 Timóteo. O versículo 14 diz o seguinte: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda a verdade, guarda, o apóstolo Paulo chamando a atenção, ainda no 2 Timóteo, agora é 2 Timóteo mesmo, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo dizendo: o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então o apóstolo falou: o que vocês ouviram de mim, a verdade do Evangelho, vocês vão guardar como um depósito no coração de vocês e vocês vão instruir a outros, para que essas pessoas possam instruir a outros. Por quê? Eles não tinham ali o Novo Testamento, ou a palavra de Deus na sua íntegra, como nós temos hoje. Hoje eu pego não só o livro, inclusive o Claudemir esqueceu até de falar aqui que nós temos agora a Bíblia dos Gideões também, você pode baixar tranquilamente, uma Bíblia interessante, com referência, plano de salvação, que pode ajudar. Hoje nós temos tantos recursos para instrução, eles não tinham, então tinha que instruir, e se um chegasse e instruísse da forma que ele pensou, não, eu vou mudar alguma coisa que o apóstolo Paulo trouxe para vocês, isso não estava certo, não está certo. Ele falou que era assim, mas então o apóstolo Paulo vem dizendo para Timóteo, e também para Tito, vocês vão poder perceber isso quando a gente estiver estudando as lições, que ele queria que eles ficassem com a verdade, porque quem muda a vida das pessoas é a Bíblia, é a palavra de Deus, que transforma. Nós temos hoje pessoas achando que de outras formas a vida das pessoas não se transforma. Não, é a palavra de Deus. Não adianta a gente ajeitar o Evangelho para agradar as pessoas, para atrair mais pessoas. O Evangelho, ele é puro, e ele deve ser pregado da forma que ele é.
Jesus Cristo, ele nunca, vamos dizer, ele dourou a pílula, ele falou de forma nenhuma, ele falou muito claro que aqueles que estivessem em pecado, eles iam herdar o inferno, não iam herdar a vida eterna. Ele foi claro quando ele disse que existiam dois caminhos, um caminho que conduz à salvação, que é a verdade da sua palavra. Quando nós aceitamos ele como o único e verdadeiro Salvador, ele é o único que pode salvar. Ou nós procuramos um caminho largo que nos conduz à perdição. A verdade é que transforma. E Paulo queria que eles entendessem, né, tanto Timóteo quanto Tito, que eles estavam pastoreando a igreja e eles precisavam instruir outros, ou seja, treinar outras pessoas, porque Paulo sentia, nós vemos isso claramente na segunda carta de Timóteo, que ele sentia que estava chegando o seu fim, quando ele escreve essa carta, né? Ele sentia que estava chegando os seus últimos dias, e que outros tinham que pregar o evangelho, e que essa verdade tinha que ser pregada na sua íntegra, e que outros iam instruir outros. A palavra hoje chegou até nós, porque muitos homens e mulheres de Deus, ao longo da história, foram pregando apenas a verdade da palavra de Deus, a sã doutrina, e ela chegou até nós, e nós temos que tomar cuidado, assim como Paulo chama a atenção aqui de Timóteo, para que ele se concentre na verdade, né? Nós vivemos num tempo em que as pessoas têm dito que a verdade não é absoluta, né? A verdade depende do seu ponto de vista, dos seus conceitos, de onde você vive, né? A verdade não é absoluta, e nós cremos que a verdade é absoluta, porque a verdade é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem nos libertou? Foi a verdade. E Paulo não queria, de forma nenhuma, que Timóteo, especialmente aqui, que ele escreve muito sobre a verdade, dele ficar firme na verdade, se desviasse disso, porque ele ainda jovem, poderia se desviar por algum caminho, por alguém que fosse mais velho, e que trouxesse uma mistura do evangelho, como eles queriam fazer aqui, trazendo uma mistura, né, daquilo que Jesus pregou, né, que os apóstolos pregaram, com o judaísmo e com a filosofia grega. Eles queriam trazer uma mistura que não era benéfica, e nós temos que tomar muito cuidado hoje, porque tem muita gente pregando esta mistura, que não é absoluta a palavra de Deus, que os tempos mudaram, né? Que nós estamos em outras épocas, e que nós precisamos adaptar o evangelho a determinadas situações, ao ponto que algumas pessoas, alguns anos atrás, surgiu um pastor em Belo Horizonte, muitos anos atrás, que ele dizendo o seguinte: nós temos que atualizar algumas coisas do evangelho. Nós vamos servir, a ceia não vai ser pão e vinho mais, e suco de uva, vinho, vai ser mandioca com caldo de cana, que é da nossa região, que é nosso aqui. Então nós temos que contextualizar. Uma asneira, alguma coisa que tem nada a ver, que não é o memorial que lembra o corpo, o pão que simboliza o corpo de Cristo, e o cálice lembrando, né, a aliança no sangue de Jesus. Então nós precisamos tomar cuidado para nós não irmos atrás de determinadas novidades que são nocivas. É claro que o mundo mudou, os costumes às vezes mudam, mas nenhum costume pode ferir os conceitos do que a palavra de Deus nos diz. Então nós temos que ficar firme, assim como o Paulo vem pedindo. Olha aqui ainda
vamos lá, 1 Timóteo 2, versículo 7. Ele diz o seguinte: para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então aqui Paulo, ele vem falando, trazendo essa carta, mandando essa carta para Timóteo, e ele foi, claro, nisso aqui, eu fui designado pregador e apóstolo, e mestre dos gentios na fé e na verdade. Então nós precisamos ficar com a verdade. Então Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele traz duas verdades aqui que são importantes: cuidado com os falsos profetas, e é o mesmo alerta para a gente hoje: cuidado com os falsos profetas, gente que vem pregando coisas que vão trazer facilidades, muitas vezes na nossa vida, entre aspas, mas vão trazer maldições na nossa vida. Não, você pode tudo, você já entregou sua vida a Jesus, você pode todas as coisas, não tem mais perigo. O importante é entregar a vida para Jesus, o resto você pode fazer qualquer coisa, pode pecar, facilidades que agradam aquele que já está querendo pecar. Mas isso é verdade da palavra de Deus? De forma nenhuma. O próprio Senhor Jesus Cristo, que foi o Deus da misericórdia aqui na terra, quando ele pegou a mulher que levaram, que foi pega em adultério, e ele começou a escrever, e todos saíram, e ele perdoou aquela mulher, o que ele falou para ela? Vá e não peques mais. Então nós vamos desvirtuar a palavra de Deus, nós vamos mudar a palavra de Deus para facilitar. Não, mas isso facilita, mais pessoas virão para o Evangelho, se nós pregarmos dessa forma. Não é o Evangelho de Jesus esse. O Evangelho de Jesus é que nós temos que ter arrependimento de pecados. João veio pregando dessa forma, Jesus pregou dessa forma, os apóstolos pregaram dessa forma. O primeiro sermão de Pedro foi: arrependei-vos. É arrependimento dos nossos pecados, consciência que nós somos pecadores, consciência que só Jesus Cristo é o único mediador entre nós e o nosso Deus, Ele é o único caminho, consciência que é a palavra de Deus que nós temos que seguir na sua íntegra. Nós precisamos ter essa consciência. Então, por isso, o apóstolo Paulo diz assim, e aqui ainda 2 Timóteo 2, versículo, eu li 1 Timóteo 3,15, por favor. Diz o seguinte: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então o apóstolo Paulo, ele estava dizendo aqui para Timóteo, se eu tardar, Paulo pretendia ir até Timóteo? Pretendia ir até Timóteo, mas ele estava dizendo, se eu tardar de ir até aí, na igreja que você está dirigindo, que era no momento a igreja de Éfeso, você deve proceder na casa de Deus, através de quê? Da verdade, daquilo que eu ensinei para você. Fica com a verdade. Fica com a verdade. Então, ele vem trazendo, são os conceitos que precisam estar impregnados no nosso coração, e nós temos que entender que essas cartas pastorais não foram escritas apenas para Timóteo, elas foram escritas para mim, para você, para cada um de nós, para que nós entendêssemos a verdade de Deus, não desvirtuássemos essa verdade, ficássemos nesta verdade e pregássemos esta verdade. Todos os caminhos não conduzem a Deus. Isso é mentira do diabo.
Então tem pessoas, todas as religiões, todos os caminhos. Tem religiões que não falam que Jesus Cristo é o Salvador, o único e verdadeiro Salvador. Essa religião vai levar até Deus? Não vai levar, porque ela está indo contra a verdade, porque só Jesus Cristo salva. Então nós temos que ficar com a verdade. Agora vamos lá, 2 Timóteo 2,18, por favor. Ele diz o seguinte: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então ele está falando de alguns falsos crentes, falsos profetas, gente que estava ali no meio deles, e que estavam desvirtuando a verdade. Estavam pregando coisas que não eram a verdade, e que Paulo alerta. Então, gente, cuidado com gente que não está pregando a verdade. Você vai encontrar gente dentro da igreja que não está pregando a verdade, que está indo contra princípios bíblicos, dizendo, não, isso era uma coisa do passado, isso não existe mais, isso é uma coisa da época dos apóstolos, isso era uma coisa do Antigo Testamento, e trazendo alguns falsos conceitos que têm mudado a mente das pessoas. E a gente, cada dia, a gente fica mais assustado, porque a gente vê pastores que tinham conceitos bíblicos, que eram pastores que pregavam a verdade, pessoas conceituadas no meio evangélico. Então, para minimizar o seu desejo de pecar, o seu sentimento de culto, estão desvirtuando a verdade, totalmente a verdade. O cara está lá com vontade de separar da mulher, ele fala que, esse negócio de divórcio é uma coisa que pode ir à vontade, não tem problema não, não tem problema. Por quê? Porque ele deu vontade de separar da mulher, então ele começa a pregar isso, e pessoas que eram respeitadas no nosso meio. Isso é a verdade de Deus? Não é a verdade de Deus, não é a verdade de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos ouvindo por aí. É um alerta que Paulo faz para Timóteo, mas é um alerta para a gente. Nós temos que tomar esses cuidados. Então, o apóstolo Paulo, ele foi o autor, e a intenção dele, duas intenções: alertar sobre os falsos profetas e falar sobre a verdade que deveria ser seguida e que não pode ser mudada de forma nenhuma. E nós temos que estar firmes na verdade de Deus. Agora vamos falar um pouquinho de Timóteo. Timóteo foi filho de fé, da fé de Paulo. Paulo, na primeira viagem missionária, quando ele passa por Listra, uma cidade ali, que ele, na sua primeira viagem missionária, ele começa a fazer junto com Barnabé. Ele prega nessa cidade, e esse jovem Timóteo, que era filho de pai grego com mãe judia, ele se converte ao Senhor Jesus. Mais tarde, quando Paulo passa ali pela sua segunda viagem missionária, ele fica sabendo como ele já era um discípulo fiel. As pessoas começam a falar, apesar de jovem ainda, ele começa a se destacar, pela sua fidelidade à palavra de Deus, pelo seu conhecimento, pela sua vida de oração, por ser um discípulo realmente. Ele começa a se destacar, e as pessoas ali falam dele, e Paulo o convida. Abre aí, 2 Timóteo, capítulo 1. Do versículo 3 ao versículo 5.
quando Paulo começa a falar de Timóteo, diz o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então Paulo, ele fala de Timóteo aqui, né, que a fé dele era uma fé não fingida, uma fé pura, uma fé verdadeira, uma fé que nasceu no coração da sua avó, foi transmitida para sua mãe, e ela transmitiu para ele. Então a sua mãe, que era judia, tinha transmitido uma fé em Deus para ele, e ele vem a conhecer através do apóstolo Paulo, né, nessa viagem. Se você ler lá no livro de Atos, Paulo passando ali por Listra, né, na sua primeira viagem missionária, e depois Timóteo passa a acompanhá-lo nas suas viagens missionárias. E Timóteo acompanhou Paulo por cerca de 15 anos. 15 anos. Quando Paulo escreve aqui, né, eu fico imaginando quantos anos tinha Timóteo quando ele se converteu e começou a acompanhar Paulo, porque aqui Paulo escreve para ele, ele era ainda jovem, era um jovem pastor, né? E quantos anos ele tinha quando ele se converteu? E a firmeza desse moço, né, em relação ao evangelho. E durante 15 anos ele acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias. Ele passou, Paulo, se a gente tem vários textos aqui, que eu vou tentar ler alguns, porque não dá para ler todos, senão o nosso tempo certamente não daria para a gente estar falando, mas ele passa por Paulo, por Tessalônica, para encorajar os irmãos em virtude das perseguições. Ele está ali. Se você ler 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 10, nós não vamos ler, você vai ver que ele está ali, e ele encoraja os irmãos ali. Ele trabalhou com Paulo em Corinto, uma cidade difícil. Vamos ler esse versículo aí, 2 Coríntios 1, 19. 2 Coríntios 1, 19. Diz o seguinte: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isso é, por mim, Silas e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Então aqui, está citando o nome de quem? Timóteo. Ele estava ali com Paulo em Corinto, uma cidade perversa. Ele ficou também com Silas em Bereia, quando Paulo é perseguido, ali tem que sair, né? E depois ele vai para Atenas, lá em Atos, nós não vamos ler esse texto, Atos 17, 14, 15. Ele foi enviado para Macedônia, depois para Corinto novamente. Ele vai para Roma durante a primeira detenção de Paulo, quando Paulo foi preso pela primeira vez. Tudo isso está no livro de Atos. E nas cartas da prisão, por que nós detectamos isso? Que ele está ali junto com Paulo. Porque as cartas da prisão, chamadas cartas da prisão, todas elas Paulo cita, em Filipenses, em Colossenses, em Efésios e Filemon. Todas as cartas são citados o nome de Timóteo. Então ele está com Paulo quando Paulo está escrevendo as cartas da prisão. Então, esse Timóteo, que ficou 15 anos com Paulo, a bagagem que ele teve, pensa bem, você andar com um homem como Paulo durante 15 anos, pregando o evangelho, vendo os milagres, sendo doutrinado, mas mesmo assim,
Paulo precisa mandar uma carta para que ele fique firme, para que ele possa instruir outros, para que ele possa treinar outros, né? A importância da gente estar sendo firmes e instruindo. Então, às vezes nós como pais, nós podemos estar bem treinados na palavra de Deus, mas nós precisamos entender que nós precisamos treinar também os nossos filhos na palavra de Deus, e plantar a palavra de Deus no coração deles. Eles podem até, em determinados momentos, desviar da palavra, ter algum tipo de aventura no mundo, mas a palavra vai estar implantada ali no coração, e nós precisamos instruir em todo o tempo aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos instruir a igreja na palavra de Deus. As pessoas podem até, muitas vezes, fugir um pouquinho do caminho, mas a palavra tem que ser implantada, a verdadeira palavra de Deus. Nós não podemos viver só de festas, de forma nenhuma. Nós temos que instruir as pessoas na palavra de Deus, a verdade, porque senão depois eles ficam frágeis, porque a palavra de Deus está ali, inculcada, e ela é poderosa, e ela um dia vai falar mais alto naquele coração. O filho pródigo tinha a palavra de Deus com certeza no seu coração, porque o pai era um pai bom, né? E ele foi para terras distantes, foi e viveu da forma que queria, mas um dia ele acordou. Sabe por quê? Porque a palavra estava no seu coração. Ele falou: na casa do meu pai, até um servo vive melhor do que eu estou vivendo. Estou um lixo, estou comendo comida de porco. E é assim que muitas vezes as pessoas vão se sentir lá fora e vão retornar para a verdade da palavra de Deus, porque eles sabem que só Deus tem a verdade para os nossos corações, né? Então nós vemos aí, e nós vemos assim, Paulo ele tinha uma grande afeição por Timóteo. 1 Coríntios 4,17. Diz o seguinte: por essa causa eu vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Olha o que ele diz: Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Então Paulo tinha um carinho muito grande, e ele fala: olha, ele vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. E Timóteo foi realmente em Corinto, na igreja de Coríntios, e pregou ali, e teve grandes dificuldades. Talvez por ele ser muito jovem, eles não deram tanta bola para ele naquele momento ali, mas Paulo está dizendo aqui que ele tinha um apreço muito grande por Timóteo, né? Romanos 16, 21, olha o que diz aí. Romanos 16, 21. Sauda-vos Timóteo, meu cooperador. Então, quando ele está saudando a igreja de Roma, ele fala: olha, está aqui comigo Timóteo, que sauda-vos, meu cooperador, filho amado, meu cooperador. Era alguém muito especial para Paulo. Quando Paulo está escrevendo aquela carta ali para ele, fica imaginando, é como um pai escrevendo uma carta para o seu filho, instruindo para que ele pudesse exercer o seu ministério, exercer as suas atividades e a sua própria vida pudesse estar firme no Senhor. Então, o cuidado aí de Paulo, né? E Timóteo era, assim, uma pessoa muito jovem, e nós vemos isso também, lá em 1 Timóteo,
Vamos voltar lá, 1 Timóteo. Como ele era realmente jovem, 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, versículo 12. Diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. No versículo 13 diz o seguinte: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então Paulo fala com ele de forma clara aqui, né? Ninguém despreza a tua mocidade, seja padrão na fé, seja padrão no amor, na fidelidade, seja padrão em todas as coisas. Paulo certamente faz Timóteo lembrar a vivência que eles tiveram, mas ainda, por isso que eu falo, quando ele se converteu, devia ser muito jovem e começa a viajar com Paulo, porque aqui ele é um jovem pastor, e aqui já tinha passado, né, muitos anos, desde que ele está andando com Paulo, e Paulo chama a atenção dele, e eu acho interessante que duas coisas Paulo fala para Timóteo. Primeiro, que é para ele aplicar a leitura, a exortação e ao ensino. Então ele fala com ele: olha, você precisa ler, estudar, você precisa exortar, aconselhar e ensinar as pessoas. Porque Timóteo, ele, pelo que dá a entender, ele era uma pessoa um pouco tímida. Ele era um pouco tímido, né? Pelo que nós vemos aqui em 1 Timóteo 4, mesmo versículo 14, diz o seguinte: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Dá a entender que ele tinha o dom, que ele tinha capacidade, mas ele guardava aquilo. Ele guardava aquilo. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes Deus nos dá dons, Deus nos dá a capacidade, e muitas vezes nós estamos guardando. É um alerta para a gente, nos nossos dias. Quantos de nós ficamos o tempo todo no banco, quando Deus tem dado dons? Talvez Deus te chame para ser um intercessor, Deus te chame para distribuir Bíblia, folhetos, para pregar o Evangelho, para atuar em alguma área na igreja, ou atuar fora da igreja, em algum ministério, e Deus está te chamando, e muitas vezes a própria timidez te tem impedido. Então por isso que Paulo fala com ele: ó, não seja negligente com o dom que há em ti. Deus te deu o dom para ensinar, para exortar, e você não está fazendo como você deveria fazer. Ele chega a dizer lá em 2 Timóteo, para ele, capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu o espírito de covardia, porque muitas vezes Timóteo se retraía e falou: Deus não te deu esse espírito, não. E Deus não tem nos dado o espírito de covardia. Se Deus nos chamou, muitas vezes nós ficamos retraídos no nosso canto e deixamos de fazer aquilo que Deus está nos ordenando para fazer. Então aqui, quando a gente vai e olha a vida de Paulo, nós temos que identificar muitas vezes com o que nós temos de Paulo. Muitas vezes nós temos que identificar o que nós temos de Timóteo, qualidades e defeitos. Estou falando de Paulo, também tinha defeitos. Timóteo também tinha qualidades, era fiel, se converteu, dava um bom exemplo, sim, mas Deus tinha
dado dons para ele que muitas vezes ele estava retraído, ficava, né, na retaguarda, e Deus queria, ao ponto de Paulo falar: olha, Timóteo, Deus não te deu o espírito de covardia, Ele não deu o espírito de covardia, Ele te deu o espírito de poder, Ele te enche, Ele te capacita, Ele te leva, Ele te faz na sua vida. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos fazendo. Agora vamos falar um pouquinho de Tito, porque o nosso tempo já está terminando. Tito era um gentio grego que se converteu por intermédio do ministério de Paulo também. E lá em 2 Coríntios, capítulo 8, 2 Coríntios 8, versículo 23, ele também é chamado de cooperador. 8, 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Então Paulo chama meu companheiro e cooperador. Então Tito também foi um grande companheiro e cooperador. E Deus, Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, para Tito, para que essa mensagem chegasse até a gente, também instruindo Tito em relação à igreja. Quando Paulo, ele pela primeira vez sai da prisão em Roma, ele vai a Creta, e ali ele deixa Tito pregando o evangelho em Creta, e era uma cidade muito difícil, né? O livro de Tito chega a dizer que lá o comportamento, né, das pessoas era muito difícil, até os crentes, né, seus membros eram instáveis na fé, relaxados. Nós vamos estudar sobre isso mais à frente, quando estudarmos lá o livro de Tito. Eles eram relaxados na fé. Então ele foi deixado numa igreja muito difícil. As mulheres mais velhas eram faladeiras, fofoqueiras, e as mulheres mais jovens flertavam com os homens. Então dentro disso, está falando para dentro da igreja, que Paulo está falando: olha, eu ouvi isso que está acontecendo, seja firme, Tito, porque ele pegou uma igreja complicadíssima, uma igreja que estava cheia de confusão. E Tito, ali ele fica, naquela cidade de Creta, pregando o evangelho, enquanto Paulo caminha com Timóteo até Éfeso. Os dois, eles saem juntos de Roma, vão para Creta. Tito é deixado em Creta, depois que Paulo prega ali algum tempo, depois vão para Éfeso, depois Paulo sai e deixa Timóteo em Éfeso. E Tito é um homem de tarefas difíceis, era um pastor, mas certamente mais experimentado que Timóteo. Por isso que Timóteo continua, vai para uma igreja que é menos complicada. Mas Tito é deixado numa igreja muito difícil, muito complicada. Assim como Tito também, ele é citado por Paulo em Coríntios e em Gálatas, dois locais que ele é citado. Vamos lá em Gálatas primeiro, capítulo 2, Gálatas 2, 3-5, diz o seguinte: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então, o apóstolo Paulo, Tito foi com eles, acompanhando, e eles queriam que Tito se circuncidasse. Não, ele tem que circuncidar. E Paulo falou: não, nós vamos perder a liberdade que nós temos em Cristo. Isso
foi para nós, os judeus. Eu sou circuncidado porque eu era judeu, mas Tito não, grego. Deus não está exigindo isso mais. Deus nos deu uma liberdade em Cristo para nós não seguirmos esses conceitos, né? Então, Tito, que era o cooperador de Paulo, estava aqui com ele, sendo citado. Em Coríntios também, 2 Coríntios, capítulo 7. Segundo livro de Coríntios, capítulo 7. 5 em diante diz o seguinte: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. O que Paulo fez? Mandou Tito até a igreja de Corinto com a primeira carta. E a carta, nós podemos ver, a primeira carta de Coríntios, ela muitas vezes dura com os coríntios, recriminando os seus pecados, falando da forma que eles estavam vivendo, chamando a atenção para a forma que eles deveriam viver, falando que eles estavam agindo errado até no momento da ceia. No momento da ceia, nós sabemos disso, nós lemos isso quantas vezes. E de repente, Tito foi para lá, e como era um pastor mais maduro, Paulo está dizendo aqui que ele se alegrava, porque através de Tito, eles tinham se arrependido. Ele estava alegre porque tinha havido arrependimento na vida deles. Ele estava feliz com isso. E aqui ele está dizendo que vai mandar outra carta, essa outra segunda carta, escrita para a vida deles, onde ele fala, né, que se alegrava com a chegada de Tito, mas alegrou ainda mais com as notícias que Tito tinha trazido do que tinha acontecido, depois que a carta chegou. E eles, os coríntios, se arrependeram dos seus pecados, dos seus erros, dos caminhos que eles estavam indo, e havia tido uma mudança na vida daquela igreja. Então vocês veem que a intimidade de Paulo com esses dois homens de Deus, que ele escreveu essas cartas pastorais, que são cartas preciosíssimas para a gente, que nós vamos estudá-las de forma detalhada. Hoje era jogar as ideias aqui para vocês terem uma noção daquilo que nós vamos estar vendo em cada uma das lições, mas vocês tivessem a ideia da importância, que às vezes a gente lê a Bíblia sem atentar como foi a vida desses homens, como é que era o caráter deles, quais as dificuldades que eles viviam. Assim como nós hoje temos dificuldades, alguns têm timidez, Deus tem dado dons, tem timidez, como Timóteo, alguns têm sido fiéis, como Tito, têm sido pregado a verdade, mesmo com as dificuldades, em determinadas situações. Deus tem colocado em situações difíceis, para que eles possam estar exercendo o seu ministério. Então nós temos que estar atentos àquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Eu espero que eu tentei passar da forma mais breve, porque o tempo, infelizmente, o tempo é curto para a gente fazer tudo isso, mas nós vamos, ao longo das lições, vamos retornar em algumas coisas que nós falamos, outras nós vamos estar trazendo de novidade, mas eu espero que vocês possam ser muito abençoados nessas cartas chamadas pastorais, que tanto edificam a nossa vida, que nos orientam, que nos tornam uma igreja madura, uma igreja firme na verdade,
uma igreja que esteja atenta aos falsos profetas, às falsas profecias que estão surgindo por aí, e quando nós estamos na verdade, nós estamos firmes. Eu queria que você fechasse seus olhos, vamos orar neste momento. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu nome. Sou grato a Deus, porque nós temos a Tua palavra. Que bênção, Deus, nós temos a Tua palavra escrita, e nós podemos nos debruçar nela, meditar nela, Senhor, buscar o ensino nela, Senhor. Nós temos tantas formas de Bíblias, ó Deus, tantas versões que nos ajudam, Senhor, nós temos esse privilégio na nossa vida, e nós pedimos, ó Pai, Senhor, que a Tua verdade possa nos orientar, e nós possamos viver nessa verdade, não possamos andar atrás de caminhos de novidade, caminhos que nos levam à destruição, caminhos que são, às vezes, que parece ser mais fácil, mas não é a Tua verdade, não é aquilo que o Senhor nos ensinou, não é a verdade bíblica, Senhor, ensinado pelos Teus apóstolos, pelo apóstolo Paulo, ó Deus, e que cada uma dessas lições que nós teremos pela frente, possam, Senhor, nos ajudar a ter uma vida melhor com o Senhor. Muito obrigado por cada vida aqui presente, lhe peço a Tua bênção, em nome de Jesus, amém.